Opa, oi, muito bom dia. Eu sou Animate e tô aqui para comentar sobre a volta de The Backrooms no canal do Kenny Pixels. Caso você não conheça, Kenny Pixels, ele é um prodígio, o cara é simplesmente um gênio e ele é criador de The Oldest Will e agora, né, também de The Backrooms, que recentemente voltou, sendo específico ontem. Backrooms Found Footage 3. Já tivemos o primeiro, que fez com que Backrooms estourasse. Teve o segundo, que é de uma criança, se eu não me engano. E tem esse terceiro, que é de um cara e que, bem, a gente vai analisar nesse vídeo. Dando uma relembrada para vocês, Backrooms é uma história comunitária, então existem várias e várias versões alternativas da mesma história que abordam a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes uma da outra. E Kane Pixels ele fez isso, ele pegou o Backrooms e fez a própria versão dele. Esse é o vídeo mais longo que ele já publicou da série do The Backrooms, com mais ou menos 45 minutos. Isso é quase um filme, é uma hora de duração basicamente. Além de ser o mais longo, ele também é o que aborda alguns temas um pouquinho diferentes do comum das outras found footage que a gente viu. É claro, existem algumas coisas similares, obviamente, só que existem bastante coisas que precisam ser analisadas, que é o que eu vou fazer nesse vídeo. E vou comentar aqui com vocês. Então aproveitem bem e, bem, é isso. Fiquem com o vídeo. Bem, o vídeo se inicia com um grupo de pessoas, eles estão saindo de algum lugar para ir para um outro lugar. E nessa transição, eles passam de carro por alguns locais e parece que tem uma mulher, como se fosse uma guia, meio que mostrando alguns lugares ali da região antes deles chegarem na localização. Ele chegando lá é uma festa. Tem música e tudo mais, tem bastante pessoas, como se fosse uma confraternização, vamos dizer assim. Depois a fita corta e mostra um cara que é o protagonista da nossa fita. Ele basicamente está fazendo uma reclamação do que poderia ter acontecido na confraternização. Não dá para entender muito bem porque o vídeo não tem legenda, tanto em português, tanto em inglês não tem. Então eu tive que traduzir das piores formas possíveis e eu tentei tirar algum contexto disso. Basicamente, ele tenta falar ali, tenta meio que conversar com o pessoal da fita, falando basicamente, algumas pessoas ali, mais ou menos duas pessoas, se eu não me engano, estavam conversando, falando sobre algumas coisas que não eram para falar publicamente. E também ele acaba falando ali sobre eles estarem falando da deficiência visual de um garoto, de uma criança. E aí ele chega ali na casa dele, no apartamento, vamos dizer assim, um hotel. Ele pega ali o telefone e começa uma ligação. Ele está conversando com uma pessoa, eu acho que seria o proprietário desse hotel ou alguma coisa assim. Ele está conversando sobre uma Robbie, se eu não me engano, e visitar a vovó no andar de cima. E aí ele basicamente fala, não, que beleza, só precisava saber disso porque precisava de alguém vigiando o andar de baixo. E enquanto ele tá conversando com essa pessoa, alguns barulhos no andar de baixo começam. E aí ele vai lá ver. Ele desce as escadas, ele confere as coisas e vê que tem um vidro quebrado ali. E ele já chega meio que falando, quem que tá aí, que não sei o que, como se realmente ele já esperasse que tivesse alguém meio que invadindo. E realmente tinha, provavelmente, porque o vidro tava quebrado. Ele confere ali no armário dele e, sério, não sei vocês, mas tem a cena que o cara acaba virando
a câmera pro pôster do Arnold Schwarzenegger, eu tomei um susto de leve desse bicho aí na parede. E eu vi muita gente comentando também, falando que tomou um susto disso. Uma coisa interessante de se notar também é que eu não sei se foi percepção minha, se eu vi errado, mas a escada que ele usou para descer sumiu e no lugar tinha uma porta, que é nessa qual porta ele vai lá e abre e acaba vendo algumas coisas ali jogadas no chão, que pelo jeito, né, que ele meio que olhou ali dentro e tudo mais, provavelmente ele não estava esperando que aquilo tivesse ali no hotel. Provavelmente ele também deve ter olhado sorrateiramente para ver se não tinha ninguém escondido ali também. Vai saber o que pode ter na escuridão quando alguém invade sua casa, né? Então tem essas duas possibilidades. Ele acaba entrando, ele vai investigando ali, e não sei vocês, mas ao decorrer desse trecho que ele vai meio que procurando ali, meio que vendo o que é aquele lugar, quando eu reparei, eu olhei assim, bati o olho, eu jurei que era o nível 3. E se eu não me engano, nas outras found footages também apareciam outros níveis das backrooms que são famosos. Na found footage 1 aparece o nível 188 antigo, que atualmente, pelo menos no Wikidot, é o nível 881, se eu não me engano. E na 2, Found Footage 2, aparece as Pool Rooms. E agora nessa provavelmente deve ser o nível 3. Enquanto ele tá ali olhando ao redor, ele acaba escutando um barulho em cima ali do telhado. Ele até meio que ilumina e quando essa tal coisa pula na câmera, pula na cara dele, faz um som meio familiar com o da bactéria, que é o monstro ali, lá da primeira e da segunda found footage, e ele cai. Ele cai no chão, atravessa o chão e ele vai meio que caindo assim por um lugar escorregadio, ele vai descendo meio que um tobogã e aí ele cai numa sala de escritório, como se fosse uma sala de reunião de um escritório. Ele olha pelo armário, que foi por onde ele caiu, e realmente é um armário com um buracão gigante com formato de rampa. Ele até tenta subir ali, mas não dá, é uma rampa, não tem como subir uma rampa. E é muito difícil chegar lá em cima, pelo jeito que ele estava respirando. Então ele teve que continuar andando por ali mesmo. Durante esse tempo que ele está caminhando, ele passa por várias e várias salas que são de escritório. Tem várias portas, várias cadeiras e mesas. Ele chega em um lugar que basicamente tem uma porta vermelha que tem concreto atrás, como se tivesse sido bloqueada, e a mesa está sendo encostada nela. Não dá para abrir, mas é algo bem interessante de se notar. É uma coisa bem aleatória, no meio do nada, e é que nem essa série inteira. É literalmente um monte de espaço liminar que não faz sentido. O nosso protagonista chega numa sala que não tem saída. Tem umas cadeiras, um armário, mas não tem saída. O único lugar realmente ali para sair é um quadrado, um buraco quadrado no canto da parede. Só que ele não arrisca e decide voltar o caminho que ele estava fazendo. Só que quando ele chega no corredor, ele percebe que as luzes estão apagadas, que anteriormente elas estavam acesas. Ele chega no final do corredor e tenta abrir a porta, só que não dá certo. Ele volta então para entrar naquele buraco para poder sair daquele lugar, porque senão ele vai ficar preso. Só que quando ele tá no final do corredor ali para entrar na sala de novo, ele vê que as luzes acendem sozinhas. Isso dá um baita de um susto nele. Durante esse tempo ele volta, né? Ele vai indo em direção à sala escura com as cadeiras e o armário para se rastejar pelo buraco quadrado. Ele chega do outro lado e tem uma sala com algumas coisas, tem um sofá e atrás do sofá, não literalmente atrás, é um pouco mais
pro lado, um pouco mais acima, tem uma janela que dá para um outro cômodo. Esse cômodo tem algumas cadeiras, uma mesa e uma luz que vem de um abajur, se eu não me engano. E ele chega nesse lugar, ele fica meio confuso, tem um relógio ali na parede, então ele decide só ignorar e continuar o caminho dele. Tem um corredor nessa sala e esse corredor dá pra um lugar que é um pouco importante pra gente. Ele vai entrando na sala, tem algumas cadeiras, uma sacada, uma abertura retangular lá em cima e uma abertura no teto mostrando o céu. É um pouquinho esquisito e provavelmente esse céu é um céu falso, vamos dizer assim. Dentro das backrooms tem bastante disso. Atrás dele tem uma abertura. Essa abertura dá pra como se fosse uma escada que leva até a sacada, onde tem um armário. Atrás desse armário tem uma passagem que ele entra. Ele vai caminhando por um corredor escuro até chegar no outro lado. E esse outro lado é basicamente uma rampa que leva para duas portas e tem um tapete que é tematizado com algum tipo de desenho infantil. Ele vai para um dos lados, onde tem uma sala cheia de sofás e uma porta branca. Então ele entra nessa porta e essa porta está escrito saída em cima. Então ele vai nesse raciocínio, né? E lembre-se, pessoal, se vocês caírem nas backrooms, não vão em lugares que estão escrito saída, porque não é saída, tá bom? Bem, esse lugar que ele tá basicamente entrando é bem sujo, tem um monte de coisa espalhada e começa a tocar uma melodia simplesmente incrível. Uma das melhores melodias que eu já escutei na minha vida. Ele vai meio que entrando ali de novo, vai explorando ali o lugar e ele chega numa sala que tá um monte de coisa espalhada. Tem um monte de livro no chão e meio que um armário meio que encostado na parede, no canto. Só que nesse canto tem meio que um buraco ali que aparentemente tem alguma coisa. Ele de curioso vai lá, dá uma olhada e pelo que eu vi é uma arma. Só que tipo, ele ficou um pouquinho assustado, então não sei se realmente poderia ser só uma arma, entendeu? Logo depois ele ouve um barulho e esse barulho vai se aproximando, então ele decide só meter o pé, ele sai correndo que nem louco. I don't want any trouble. Algo bem importante é que o cara segue ele até a porta branca e começa a bater na porta. E esse cara, tipo, quando ele responde, o cara simplesmente começa a arrebentar a porta. E tá ligado? Essas portas de madeira dos Estados Unidos é resistente pra caramba. Então é quase impossível de você socar na mão. O cara simplesmente começou a destruir, tá ligado? Começou a detonar aquela porta. E aí o nosso protagonista começa a correr. Aí o bagulho ficou louco. E ao invés dele retornar pelo caminho, ele decide ir por uma nova porta. Aquela outra porta no corredor que tinha uma rampa e o tapete com desenho infantil. Começa a correr num corredor tipo cheio de galão de água vazio até chegar em uma parte um pouquinho interessante. What the fuck? What the fuck? Além da música esquisita, o lugar é esquisito. Ele olha por aquele
vidro e vê que os prédios estão meio que conectados e, tipo, tá de noite, sendo que alguns minutos atrás ele tinha olhado pro céu, entre aspas, céu, e tava de manhã, tinha até nuvem, céu azul. E quando ele chegou ali, simplesmente tava escuro, tinha um monte de prédio conectado um no outro, sendo que ele tava no apartamento, tá ligado? O que tá acontecendo? A partir daqui as coisas começam a só passar mesmo. É só um monte de espaço liminal que não faz sentido. Tem umas casas, uns lugar um pouco esquisito. Vou deixar passando aí até uma parte que realmente é importante pra gente comentar aqui. Isso aqui é interessante de comentar porque ele passa por um lugar que tem várias caixas de som e tem um pôster colado na parede que tá em chinês, se eu não me engano. Isso aí é chinês. E a gente antes, né, tava nos Estados Unidos, então não faz sentido ter um pôster chinês aí, entendeu? Só que, tipo, agora a gente sabe que, né, a gente tá nas Beckham, não tá nos Estados Unidos, então não faz sentido mesmo. As coisas vão só brotar. Ao decorrer do tempo, ele só vai investigando essa sala e descobre uma torre de rádio, que é bem importante. Ele tenta pedir socorro ali, ele tenta ver se alguém consegue meio que se comunicar ali com ele. E aí ele vai passando por uns lugares aí e ele acaba ouvindo um barulho lá na sala de som de novo. Então ele decide voltar. E quando ele volta, mano do céu. Mano do céu, que perseguição agoniante, velho. Isso foi simplesmente terrível. É extremamente perturbador. Essa coisa, né, tem a aparência mais humana. E isso que é esquisito, porque tem o mesmo som da bactéria, que é um monstrão magricelo das outras duas fitas, das outras found footage. Só que nessa, o monstro, ele tem uma aparência mais humana. É algo esquisito, tá ligado? Porque todas as outras vezes, durante toda a série, é só um monstro, é só uma entidade. E agora tem um humano que tá modificado ou é uma entidade que está se passando por humano. Skin Stealers, eles são bem desse jeito mesmo dentro da história de Backrooms, tanto da parte do Wikidot, do Wikifandom e tem vários outros, né, e tal. Só que eu não sei se Kenny Pixels teria pegado isso. Talvez seja uma transformação da bactéria mesmo, ou alguma coisa parecida. Talvez a bactéria tenha infectado pessoas, ou tipo, tá ligado? É uma baita de uma teoria, mas isso é uma abordagem que dá pra gente pegar e falar na parte 2. Se esse vídeo aqui for bem pra caramba, eu tento bolar uma teoria dos caramba aqui pra poder falar pra vocês. O vídeo agora tá muito longo, então eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da análise, das minhas teorias e das coisas que eu compartilhei, que eu pensei aqui durante o vídeo. E é isso. Deixa o like se você curtiu o vídeo, vai estar me ajudando bastante a continuar sonhando. Se inscreva no canal para não perder nenhuma loucura. Comenta o que você gostaria de ver no próximo vídeo. E compartilha para apoiar o canal. É isso e tchau!